Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Minutos que Edificam. Estamos aqui mais uma vez com mais um devocional para abençoar vidas, para edificar vidas espirituais através da palavra de Deus. E hoje o nosso devocional se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Que este devocional venha trazer alegria, venha trazer um ensino da parte de Deus para o seu coração. Que diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Esta palavra é maravilhosa e, como você percebe, este devocional, um assunto vai se encaixando com o outro. E o Espírito de Deus tem nos ensinado muito por meio desse devocional no livro de Atos dos Apóstolos. Que você possa acompanhar essa leitura capítulo por capítulo. E eu acredito que o fogo do Espírito Santo vai aumentar, o ardor, a chama vai crescer dentro da tua alma. E a nossa reflexão de hoje se inicia dizendo: uma das coisas que me chama a atenção sobre o grande avivamento relatado no livro de Atos, após o Pentecostes, é a obediência dos protagonistas à voz do Senhor. Há ocasiões em que quem fala é o anjo do Senhor, outras é o próprio Senhor Jesus e ainda outras o Espírito Santo. Filipe era um diácono evangelista, mas que sua obediência era incontestável. Obedecendo ao mandato de Atos 1:8, desceu a Samaria no período da grande perseguição e lhes pregava a Cristo. Herbert Femer escreveu que a essência do cristianismo é a pregação. O conteúdo da mensagem de Filipe era revolucionário. Cristo. Seguiu-se um movimento espiritual sem precedentes na história daquela região. Filipe havia rompido os preconceitos existentes entre judeus e samaritanos, e o resultado foi de convenções em massa e curas milagrosas aconteciam. Repare que depois da morte de Estevão, a igreja começou a sofrer uma forte perseguição ali em Jerusalém. E muitos crentes foram dispersos para vários lugares, separando-se e pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Mas eu acredito que Filipe, ele lembrou de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Lucas relata no capítulo 1 de Atos, dizendo que Jesus falou: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Filipe decidiu obedecer o que Jesus havia falado. Ele foi em direção a Samaria. E o escritor nos diz que uma das coisas que mais chama a atenção era a obediência daquele diácono evangelista, Filipe. Ele resolveu obedecer, ele resolveu tomar um rumo na vida dele, uma direção, conforme as palavras que Jesus havia falado e ordenado. Como anda o nosso nível de obediência nesses dias? Será que temos ouvido a voz do Espírito Santo falando aos nossos ouvidos, nos dando ordens, e temos obedecido? O caminho da obediência a Deus sempre será o melhor caminho a ser trilhado. Filipe era um homem obediente, a chegar ao ponto de nos deixar admirados, porque ele não cumpriu a vontade dele, e sim a vontade de Deus na vida dele. Sempre seguiu a direção de Deus quando fazia a obra de Deus.
A segunda vez em que a obediência de Filipe foi testada foi no meio de todo o sucesso espiritual. Uma igreja que estava começando, cheia de novos convertidos, o Senhor lhe envia um anjo com uma nova missão: deixar Samaria aos cuidados de seus superiores, os apóstolos que estavam em Jerusalém, e seguir por uma estrada deserta. Deus se equivocou? Você deixaria sua comodidade, sua igreja, suas conquistas e estaria disposto a ir para um lugar desolado nas montanhas ou numa tribo no meio da selva de uma congregação pequena demais para suas capacidades? E o que dizer se a missão seria pregar para uma só pessoa? Filipe obedeceu e foi. Quando Filipe chega em Samaria, mesmo com toda aquela perseguição, Deus o usa poderosamente. Muitos milagres, curas, salvação e prodígios é operado ali naquele lugar por meio de Filipe. O povo estava alegre. Eu acredito que Filipe também estava feliz por ver a igreja crescendo, a igreja se ajuntando ali naquele lugar em uma só fé, em alegria e o trabalhar do Espírito Santo. Mas de repente o anjo do Senhor aparece para Filipe e diz: levanta-te e vai para a banda do sul, para uma estrada que está deserta. Mas em momento algum você vai ver aquele homem contestando com Deus ou dizendo: Senhor, aqui está tão bom, o Senhor tem me usado tanto, e por que ir para um lugar deserto? Em momento algum Filipe fez isso. Ele não pensou duas vezes. Segundo o que a Bíblia relata, nós percebemos que ele apenas obedeceu e foi. Essa foi a segunda vez que ele decide obedecer à vontade de Deus. Com certeza, quem sabe a vontade dele seria ficar ali naquele lugar com aqueles novos crentes, se alegrando com aquele povo. Mas ele decidiu cumprir a ordem divina. Ele decidiu obedecer não à vontade própria, mas à vontade de Deus. E quantas vezes Deus nos dá ordens, Deus nos quer em determinados lugares que a nossa vontade, o nosso eu não deseja estar, mas é a vontade de Deus. Muitas vezes Deus nos impulsiona a fazer algo para abençoar apenas uma pessoa. Para ele não foi fácil, mas ele decidiu obedecer. E eu lhe deixo a reflexão também neste dia. O que é que Deus tem lhe pedido a fazer? Será que você tem obedecido? Será que nós temos obedecido à voz do Espírito Santo nesses dias, nos convidando para orar, para meditar mais em sua palavra, para fazer uma ligação para alguém, para enviar uma mensagem de encorajamento para alguém? Será que nós temos deixado de lado a nossa vontade própria, aquilo que nos interessa, e temos colocado o nosso olhar e obedecido à vontade de Deus? Será que nós temos feito o que agrada ao Senhor? Que você venha pensar neste dia, porque aquilo que Deus deseja para nós sempre é o melhor caminho a ser tomado. Aquilo que Deus lhe ordena fazer sempre será melhor obedecer. Sempre será a decisão melhor a fazer. O terceiro passo de obediência, e o mais estranho de todos, seria o de correr ao lado de uma carruagem que passava pela estrada. O resultado foi a conversão do oficial da rainha da Etiópia. Quando Filipe chega lá, aquele lugar, aquela estrada deserta, vai passando por ali o carro em que estava o eunuco da rainha da Etiópia. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo, de repente, diz para Filipe, dá outra ordem a ele: acompanha esse carro, corre. Imagine só, aquele evangelista correndo, acompanhando o carro do eunuco. E quando o eunuco vê, convida Filipe a se sentar. E Filipe diz: você entende o que você está lendo?
O eunuco falou: como eu posso entender se não há quem me explique? E Filipe aproveita aquele texto bíblico que o eunuco estava lendo e prega o evangelho para aquele homem. Aquele homem crê em Jesus Cristo, deseja ser batizado. Filipe batiza aquele homem e de repente Filipe já não está mais naquele lugar. Deus o arrebatou. A obra foi feita porque aquele servo de Deus decidiu obedecer. Por causa de um homem, uma alma preciosa para Deus. Deus arranca Filipe do conforto da alegria e leva ele para uma estrada deserta, por amor à alma daquele eunuco. Deus quer lhe usar como um canal de bênção. Não importa se para uma multidão, não importa se em uma congregação pequena, se para uma pessoa só em uma estrada. O que importa é obedecer à voz do Senhor. Na carreira cristã, não importa quantos passos de obediência teremos que dar, ainda que nos pareçam difíceis de executar, devido às implicações que eles nos tragam. O importante é ter certeza de que é Deus que está nos falando e que está no comando da situação. O nosso é obedecer, o resto é Ele quem determina. Glória a Deus. Aqui se encerra mais um devocional, Atos dos Apóstolos em 31 dias. Se Deus lhe deu uma ordem, meu querido, minha querida irmã, obedeça. Muitas vezes a nossa carne humana quer cumprir apenas as nossas vontades, os nossos desejos, mas muitas vezes nós precisamos renunciar ao nosso eu e obedecer à voz do Espírito Santo dentro do nosso coração. Que nós não venhamos querer falar, fazer aquilo que nos agrada, mas sim aquilo que agrada ao Senhor, porque mais adiante nós veremos que foi melhor cumprir a ordem divina, obedecer à vontade de Deus. Cumpra neste dia o que o Espírito Santo vem lhe falando, lhe ordenando a fazer durante essa semana. E eu acredito que ao fim desta semana você estará satisfeito e regozijado pelo que Deus executou na sua vida ou na vida de alguém através de você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.